cada um dos irmãos já foi anestesiado nesta hora. E nós só podemos ser operados depois que o anestesista nos aplica uma anestesia. Tomara que cada um de nós esteja nesta hora anestesiado. Que Deus possa usar o servo dele para fazer esta operação através da palavra do Espírito Santo. Senhor meu Deus, a tua grandeza, a tua bondade, a tua infinita graça, as tuas misericórdias, pelo sangue do teu Filho na cruz foi derramados por nós. Por estas causas estamos aqui nesta noite, para mais uma vez nos oferecer o nosso culto de louvor, de ação de graça. Também, Senhor, para ouvir e alimentar da tua palavra, deste pão que veio do céu, que é a tua palavra na pessoa de Cristo, quanto naquela cruz, por nós se entregou e derramou seu sangue. E aqui estás, ó Deus, os teus filhos, para que possam ouvir a tua palavra e alimentar nesta noite, para que possamos nesta noite, quando daqui tirar os nossos pés, pudermos nos sair daqui alimentado, porque a tua palavra, pelo teu Espírito, nos garante. Quando o teu filho naquele lugar, no meio daquela multidão, Senhor, disse aos seus discípulos: esta multidão não possa sair daqui sem alimento. E nesta noite nós precisamos, ó Deus, deste alimento para que nós possamos sair daqui, para vencer esta guerra, nesta semana, Senhor, neste mês, para que possamos alcançar outra oportunidade, porquanto nos alcançamos neste dia. Pai, estenda as tuas mãos, abre os ouvidos da tua igreja, abre o coração, abre a mente, alegra o coração dos teus filhos, usa teu servo e fala com o teu povo, e abençoa a tua igreja através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, em favor do teu servo, para a tua palavra, a favor da tua igreja, que nesta noite, através desta palavra, a salvação, a libertação, a cura, o milagre, assim tu faça nesta noite, e as nossas orações, os nossos pedidos, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia antes de se sentar. Glória a Deus. Na epístola, segundo escreveu o apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo, vamos ler aqui do 13 até o 18, mas Deus colocou no meu coração o versículo 15 e 16 esta noite. E eu confesso aos irmãos que eu queria escapar de pregar essa mensagem aqui, né? Não aqui no Guarandi, mas queria escapar de trazer essa palavra. Mas a palavra de Deus, a igreja de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, e Deus quer falar alguma coisa comigo e com você nesta noite. Pode ter certeza, Ele tem algo para o seu coração. Exortação à santidade. Portanto, já os irmãos encontraram, diga bem quem encontrou. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, vou ler do versículo 13 até o 19, né? Já que fala do sangue de Cristo, 19, e nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. O título diz assim: Exortação à Santidade. A Epístola de Pedro fica lá antes das cartas de João, que é antes do Apocalipse, né? Então fica fácil de localizar na Bíblia. Apocalipse, aí vem a carta de Judas, as 3 de João, aí já encontra a primeira e segunda carta de Pedro. Facilitou, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, escola dominical. Vamos lá. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, desejos, tá? Que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A igreja diz: amém. Pode se assentar glorificando o Senhor, tá? Tira do bolso aí, da bolsa, aquele glória a Deus que você trouxe para Jesus e entrega para Ele, tá? Não leva para casa não. Deus, Ele nos ama e Ele zela, Ele vela pela sua igreja, pelo seu povo. E o texto que Deus colocou no meu coração está no versículo 15 e 16, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, eu colocaria um tema, um título nessa mensagem: seja ou sede santos. Sede santos. Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente não se preocupa com isso. A santidade para muitos ela é relativa. A pessoa, não preciso, sempre que Jesus morreu na cruz por mim, derramou seu sangue, Ele já pagou o preço da minha redenção, da minha salvação. Só que nós temos que ter em mente, irmãos, que quando o Senhor nos salva, quando você aceita Jesus de coração, entrega a sua vida para Ele, Ele te salva. A salvação, ela compreende primeiro a regeneração, que é nascer de novo. Aí vem a adoção, que somos adotados, lá em João capítulo 1, versículo 12. A todos quando receberam Deus e poder serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Vem a regeneração, eu falei adoção, e vem a santificação. Assim que você aceita Jesus, você é tornado santo. A Bíblia diz: aqueles que são santificados pela fé em mim, o Senhor Jesus disse isso. Então você já é tornado santo. Santo, nesse caso aí, separado. Separado do mundo, separado do pecado, separado para uso exclusivo, olha só a palavra, exclusivo do Senhor. Quando você é chamado, é salvo pelo Senhor, você já é imediatamente santificado, ou seja, separado, consagrado, dedicado a Deus para uso exclusivo do Senhor. Significa que o diabo não pode usar mais. Logicamente, se dermos lugar, ele vai usar e usar terrivelmente pior. Mas ele não pode, porque os santos do Senhor, o povo santo, a nação santa, o povo adquirido, como diz o próprio apóstolo Pedro, o santo ele é consagrado, dedicado a Deus. Tá? Os irmãos entendem isso, né? Então, quando você aceita Jesus, você agora é dedicado, é consagrado a Deus, é um instrumento, é um vaso santo na casa de Deus. Mas nós ainda temos esse tesouro, Paulo diz, em vasos de barro. Esse vaso de barro é um problema. Então o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nesse vaso de barro para ir numa santificação progressiva. Ela é contínua. Nós somos santificados até o fim da nossa vida, até a redenção do nosso corpo, a glorificação. Quando nós estivermos com o corpo glorificado, transformado já fora do corpo de carne, aí então se cumprirá a santificação na sua totalidade. E Paulo diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Além da santificação vem a glorificação do nosso corpo, mas isso quando nós chegamos do outro lado do Jordão. Mas enquanto estamos aqui, a recomendação de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, né, foi colocado por Jesus como o cabeça da igreja ali em Jerusalém. Era ele, Tiago e João, as colunas da igreja de Jerusalém no início. E o Senhor colocou porque Ele sabia que ele tinha condições, ele era apto a uma igreja aí que tem ele como, né, o seu, chega a ser substituto do Filho de Deus, mas não é. Ele é simplesmente o apóstolo que o Senhor escolheu para chefiar, para liderar todo o colegiado dos apóstolos. E ele chega para nós esta noite e diz assim: olha, sede santos, porque eu sou santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmãos,
texto, lá no livro de Êxodo, o capítulo 28, olha como Deus leva muito a sério a questão da santidade. Capítulo 28 de Êxodo, o versículo 36 a 38. Observe o final do 38, mas nós vamos ler o 36 a 38. A lâmina de ouro puro, o sacerdote tinha que usar essa lâmina no seu chapéu, né? Na sua mitra ou turbante. Há vários nomes para aquilo. Eu falo chapéu para os irmãos que não conhecem bem a linguagem bíblica entender. O sacerdote usava uma mitra na sua cabeça, chamada mitra. Nessa mitra estava escrito santidade ao Senhor. Olha aqui: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravura de selo, santidade ao Senhor. E atá-la com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, e os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Se o sacerdote não tivesse essa etiqueta ali dizendo santidade ao Senhor, glória, ele não era aceito diante de Deus. A igreja também da mesma forma, irmãos. Nós somos um povo santo, e se não tivermos, Deus não olhar para nós, não ver a sua santidade, o seu Espírito Santo, o seu caráter santo, nós não somos aceitos diante dele. Por isso ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Glória seja dada ao Senhor. Eu sei que é uma mensagem dura, mas ela é para mim também, tá? E ela é para que nós possamos entrar no céu. Então, a preocupação de Deus é essa: a santidade do seu povo, a santidade da sua igreja. Jesus nos escolheu, nos chamou, nos amou, para que dessemos frutos, né? E fruto com abundância. O nosso fruto tem que ser diferente do fruto que o mundo produz, porque senão não tem significado algum, não tem sentido algum. Observe que Ana diz sobre Deus, né? Ana diz no seu cântico, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2: não há santo como é o Senhor. Não há santo como é o Senhor. Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão do chamado dele para profetizar, ele diz que, no versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de Isaías, ele diz que os serafins voavam diante do Senhor, com as suas asas, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e com as outras voando. E clamavam, olha aqui, uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os irmãos vão observar que diante do trono de Deus é proclamado que Ele é santo sem parar, constantemente. Capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse: os 4 animais são os querubins, esse aqui, irmãos, tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Foi a visão que Ezequiel também teve do trono de Deus. E não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é santo. Ele é santo. E Ele procura um povo para que seja santo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, Deus busca pessoas que se aproximem dEle. Para se aproximar dEle, tem que procurar se santificar, procurar ter uma vida santa, porque Ele é santo. E os irmãos lembram que o sacerdote, quando entrava lá no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde Deus estava, ele tinha que entrar com uma corda, alguns falam amarrada na cintura, outros comentaristas no pé, no tornozelo. É coisa que hoje até os sacerdotes da igreja aí usam um cinto feito de corda, dobrado ali, feito um nó, não sei se alguém já viu, mas isso aí é copiado do Velho Testamento, que era colocado no sacerdote da antiga aliança, para que ele pudesse ministrar diante do Senhor. Quando ele entrava na presença de Deus, se ele tivesse com algum defeito, alguma impureza, se ele não tivesse ali santidade ao Senhor, a glória de Deus, a presença de Deus, o fogo da glória de Deus
matava ele imediatamente ali dentro do santuário do Santo dos Santos. Olha a seriedade que é a santidade de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Este homem entrava, ministrava diante de Deus. Os irmãos leram lá no início do Evangelho de Lucas, quando Zacarias entrou e viu o anjo de Deus ali, e ele se turbou, estremeceu. Glória a Deus. Porque o homem, quando entra na presença de Deus, ele sente que ele é miserável. Aleluia, porque Deus é santo, 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 e o homem é um miserável pecador. Isaías aconteceu isso, ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Mas um dos serafins foi debaixo do altar, pegou uma brasa viva, tocou na boca dele e disse: isto aqui tocou na sua boca, a tua iniquidade foi purificada, o teu pecado coberto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem Deus tocar, purificar e santificar, o homem não pode estar na presença de Deus. Zacarias, então, quando vê o anjo ali, ele turbou-se muito, a Bíblia diz, e temeu. Mas o anjo disse para ele: não temas, Zacarias. Oh, glórias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, conceberá e dará à luz a um filho, e você terá prazer e alegria nele, porque será grande diante do Altíssimo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu sou Gabriel, ele disse, que assisto diante do trono de Deus. Aleluia! E trago para você estas boas novas. Por isso Zacarias temeu, irmão. Embora a Bíblia diz que eles eram justos diante do Senhor, ele e a mãe de João Batista, Isabel, eram justos, tementes ao Senhor, andavam nos caminhos do Senhor. Mas quando ele sentiu ali, viu o anjo do Senhor ali, ele temeu. A mãe de Sansão, da mesma maneira, quando o anjo do Senhor apareceu e falou com ela: olha, você terá um filho varão, e não deverá beber vinho, nem passar a vara na sua cabeça, porque ele será nazireu de Deus e escolhido desde o ventre. Glória a Deus. E ela foi e falou para Manoá, glória a Jesus. E Manoá, o pai de Sansão, falou para ela, rogou a Deus e disse: Senhor, manda novamente aquele varão que apareceu a minha esposa, para que fale conosco. Nós não sabemos como devemos cuidar do menino, como preparar o menino, qual a nossa parte nisso tudo. E o anjo apareceu para ele de novo. Ele foi lá e fez um sacrifício e colocou ali assim. Quando ele colocou o sacrifício, o anjo, esse anjo é diferente, é Jesus na antiga aliança, tocou com o cajado, porque os anjos não recebem adoração, os anjos de Deus não recebem sacrifício, mas esse anjo tocou com o cajado, onde ele colocou a carne, o caldo sobre a pedra, tocou com o cajado, aquilo queimou, pegou fogo, subiu a fumaça para o céu, e o anjo do Senhor subiu lá para o céu, e ele disse para a esposa: eu tenho visto o anjo do Senhor, nós vamos morrer. Aleluia, nós vamos morrer porque temos visto o anjo do Senhor. Aleluia. Aí a mulher dele disse: se ele quiser nos matar, não teria aceitado o nosso sacrifício. Glória a Deus. Ele aceitou o sacrifício porque ele não veio para nos matar, ele veio para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda maneira de viver. Pedro diz assim, versículo, os irmãos observam aqui que o versículo 15 diz dessa forma: mas como é santo aquele que vos chamou, eu falei aqui da santidade de Deus, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Isso inclui o falar. O crente não pode andar falando palavrões. O crente não pode andar xingando. O crente não pode, no momento de ira, ofender, falar palavras torpes. Está lá em Efésios capítulo 5, capítulo 4: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia da sua boca palavras torpes. Jesus Cristo disse assim: por 2 palavras serás condenado, e por 2 palavras serás justificado. Então, irmãos, é muito sério. O crente tem que ser santo na sua maneira de falar. Porque o mundo olha para nós, quando sabe que somos crentes, principalmente quando você fala uma palavrinha que destoa, né, da vida do crente, ele já chega e fala assim: mas você não é crente? Olha o que o crente está falando ali. Mau testemunho, é coisa triste. Então, irmãos, não saia
da tua e da minha boca palavrão. A pessoa que derruba uma coisinha, chuta o pau da barraca ali, né, como diz o ditado, né? Dá um chutão, xinga, tudo para ele, qualquer coisinha é palavrão. A boca parece um... Meu Deus do céu. Jesus falou para os fariseus assim, olha, glória a Deus, a vossa boca é como um sepulcro aberto, né? Então, queridos, que a nossa boca seja boca para abençoar. Tiago fala isso, que uma fonte de água não pode dar água doce e água salgada. Ou eu e você damos água doce, ou damos água amarga, água salgada. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, sede santo no falar. Quando o povo vê alguém santo falando, irmãos, eles respeitam, eles temem, alguns tremem, alguns têm medo de conversar, às vezes, na nossa presença. Modera que vai falar porque fala nisso aí. De Deus. Tem que ter cuidado com o que eu falo. Os irmãos já presenciaram isso na sua vida? Algum colega que chega e tem até medo, modera as palavras porque fala, ou quando você está presente, os caras começam com brincadeira, falando palavras um do outro, fala, o irmão ali, o irmão está aí. Glória, louvado seja o Senhor. Quando crente, irmãos, a Bíblia diz, brilha assim a vossa luz, aleluia, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aleluia. Eles veem as boas obras, ele vê o nosso falar e eles respeitam, eles temem. E alguns até dizem, puxa, eu queria ser como essa pessoa aí. Eu já ouvi pessoa falar isso para mim no serviço. Eu queria ser assim. E a gente fala, é só você aceitar Jesus, seguir a palavra, obedecer a palavra dele, e você vai ser assim. Então, queridos, o controle, o cuidado, o domínio próprio nos frutos do Espírito. Não saia da tua e da minha boca palavrão. Evita, tranca, faça como Davi. Davi dizia assim, Senhor, põe uma guarda na minha boca, para que eu não venha a delinquir com a minha língua. Põe uma guarda, Jesus. Tampa essa minha boca que fala besteira, que fala palavrão, que fala coisas que escandalizam o Evangelho. Tampa, põe um anjo, guarda, aleluia, porta dos meus lábios. Peça como Davi, e Deus vai te conceder, e a mim também. Nós vamos dar exemplo de cristão. Aleluia. Mas nós vamos além, em toda a vossa maneira de viver. Nós temos que ser santos no vestir. Temos ou não temos? É difícil falar sobre essas coisas, mas, pastor, estou falando de costumes. Não é bem assim, irmãos. Existem coisas que refletem no exterior. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você está alegre, o seu rosto fica formoso. É ou não é? Se você está triste, alguém olha e fala, essa pessoa está deprimida, está triste. Não foi assim que o rei disse para Neemias? O que tem com você? Que ele nunca tinha ficado triste na presença do rei, mas aquele dia ele apareceu triste perante o rei, e o rei falou, o que você tem? Isso aí não é outra coisa senão tristeza de coração. Aí Neemias temeu, né? Falou, nunca tive triste do rei, o rei está falando, deve vir e repreendeu, alguma coisa assim. Aí ele explica para o rei, que era porque ele recebeu a notícia de que a cidade dos sepulcros dos seus pais estava destruída, queimada a fogo. E aí o rei pergunta para ele, o que me pede? Os irmãos conhecem a história de Neemias. Então, queridos, o coração da gente, ele transmite. O que está dentro de você aparece por fora. Imagina um pastor, por exemplo, sair na rua de calçãozinho, aquele calçãozinho de... Está lá no mercado. É um pastor. Eu acho assim, dentro da casa da pessoa, você é livre para fazer o que quiser, ficar como quiser, à vontade e tal. Mas quando você vai para o seu trabalho, quando você anda na rua, a Bíblia diz, brilha a vossa luz, eu acabei de dizer aqui, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, o vestir do crente deve dizer, de longe alguém olha e fala, esse é crente, essa é crente. O vestir é um reflexo do que está dentro, do que está no interior. Na maneira de honrar compromissos, irmãos, em toda maneira de viver, eu tenho que falar o que a palavra está dizendo. Sede santo, em toda a vossa maneira de viver, de honrar compromissos. A pessoa compra e não paga, a pessoa toma emprestado do outro e não devolve. Eu mesmo já perdi
livros caros, livros de esboço de sermão. Uma vez emprestei com um amigo, até hoje, não sei onde foi parar. E irmão, né? Crente, pregador da palavra. Toma emprestado uma ferramenta da pessoa, a pessoa empresta, vai lá, nunca mais volta. Não sei onde foi parar. Compra de alguém, mano, fica tranquilo, o dia tal te paga. Desse jeito. Então, irmãos, honrar compromisso, isso é coisa de crente, é exemplo. Porque, irmãos, eu passei por um lugar, eu fui auxiliar do pastor, numa cidadezinha prudente chamada Montalvão, pequenininho. Eu passei lá, eu tinha crédito no açougue, no mercado, na farmácia, em todo lugar. Todo mês eu pagava as contas e fazia outra compra grandona. E quando eu saí de lá, eu vendia a casa lá. Eu estava aqui para Campo Grande, fui lá, vendia a casa, perdi dinheiro, podia ter montado um ano de ir embora, tranquilo. Deixado a conta lá, fui lá no mercado, falei, quanto que eu devo? Ele deu alguma coisa? Tem alguma coisa aqui, vamos pagar. Está pago. Ele falou, eu sei que você vai para longe, para Campo Grande, mas o dia que você voltar neste lugar, o crédito está aberto para você. O homem que era dono da casa que eu morava, da Congregação Cristã no Brasil, era uma casa grande, a filha dele precisou da casa, ele construiu uma edícula do lado. Eu fui morar na edícula, porque era eu, a Solange, da mais ainda não tinha nascido. E quando eu ganhei uma casa lá na época, que é essa casa que eu falei que fui vender, ele disse assim para mim, olha, eu sei que o senhor vai para uma casa sua, mas se algum dia o senhor precisar, eu construo no meu terreno aqui mais uma casa para o senhor. Porque, irmãos, pagamento em dia, certinho, recebia, pagava. Naquela época foi a época da inflação galopante. Recebi um negócio chamado gatilho salarial lá no estado de São Paulo. E aqui já não tinha. Aqui o governador atrasou, foi um monte de minha irmã, cunhado, tudo padeceu. Mas lá o governo fazia isso. Ele repunha 12, 10%. Eu chamei ele em casa, ele vinha passando lá dentro do quintal da filha, chamava lá Martini, já está com o Senhor, era crente da congregação. Ele disse, Martini, eu estou recebendo um aumentozinho do salário todo mês. E o aluguel permanece o mesmo. Eu sei que o dinheiro está defasando ali 50% da inflação. Quando eu vou repassar aquilo que eu recebi do governo, eu vou repassar no aluguel para o senhor. Ele falou, irmão, que bom. Eu falei, porque realmente está caindo, né, o valor das coisas. Aí eu repassava para ele todo mês. Quando eu falei de sair, ele falou, é uma pena, é bom porque o senhor ganhou a sua casa, mas é uma pena porque o senhor vai sair da casa. Mas o dia que o senhor precisar, eu construo outra casa para o senhor aqui no terreno. Eu tive notícia lá, irmãos, de pessoas que se intitulando pastor, pegou dinheiro emprestado no meio mundo lá, depois sumiu e até hoje volta. Escandaliza o Evangelho de Jesus Cristo, incorre na condenação, porque Jesus Cristo disse assim, escândalos virão, mas ai daquele homem por quem o escândalo surgir. Melhor seria que amarrasse no seu pé, vou traduzir, uma pedra de poço e lançasse nas profundezas do mar. Queridos, é muito sério, escandaliza o nome de Jesus, escandaliza o Evangelho, escandaliza a obra de Deus. Não faça isso. Se você pode, você compra. Se você não pode, é melhor não comprar. É melhor não comprar. Mas se você dever, pelo menos dá satisfação, irmão, eu tal dia vou pagar, eu parcelo, me ajuda aí, eu vou pagar tudo que eu te devo. Honestidade, isso é exemplo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Pegou emprestado de alguém, devolve. Seja santo, irmão. Dá exemplo. Me perdoe, irmãos, mas a palavra que Deus colocou no meu coração, ainda tentei fugir. Mas eu falei com o Senhor e o Espírito Santo falou para mim, você ouvirá a palavra do que está por detrás de ti. Vai. Então não tem como eu fugir, né? Este é o caminho. Andai nele sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Toda a vossa maneira de viver. Sede santo no namoro, sede santo no casamento, sede santo dentro da sua casa, sede santo no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, na varanda também. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, é muito sério isso aqui. É muito sério. A Bíblia diz que o Senhor vem para buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Eu estava lendo hoje Mateus capítulo 5, quando Jesus fala para os discípulos, um recado 5:44,
Deixa eu ver aqui. Ele dá um recado para os discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou em Lucas, né? Em Lucas, aí não dá, né? Quero falar de Mateus e tentando aí Lucas, não vai dar certo. Então, capítulo 5 de Mateus, versículo 43 até o 48, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fácil? Não é fácil, né? Não é fácil. Pelos amigos nós vamos ver aqui. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amar quem te ama é fácil. Qualquer um faz isso. Qualquer um, né? Os publicanos fazem o mesmo. Se vocês amarem só quem vos ama, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazem demais? O que você está fazendo demais? E para nós cristãos é cobrado muito além do que o povo do mundo, muito mais. Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e olha que eles zelavam pela lei, logicamente pela letra da lei, como ninguém. Como até hoje, eles usam a chamada filactérios enrolada no braço com os versículos da lei. Eles usam o que para a cabeça para se apresentar diante de Deus em oração. Eles cumprem os ritos da lei até hoje. Grande parte dos ritos, né? Porque sem o templo, o sacrifício não dá para fazer, não dá para cumprir tudo. Mas eles cumprem os rituais da lei, tintim por tintim, letra por letra. Só que eles desprezavam o mais importante da lei: a fé, a misericórdia e a justiça, ou o juízo. Jesus disse: então, vós dizimais a hortelã, Jesus disse para ele, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a misericórdia, o juízo. Jesus diz: misericórdia querem, não sacrifício para eles, né? Então, queridos, isso é muito sério. O que mais nós fazemos? O que nós estamos fazendo a mais do que os outros? Pessoal, às vezes não vem num culto, só preguiça de ir na igreja, não ora, passa 3, 4, 5 horas na frente do computador e na frente da televisão, mas não passa 10 minutos de joelho no seu quarto. Alguém se identifica com isso aí? Guarda para você aí. Mas corrige, porque o Senhor te ama. É por isso que Ele está falando com você e comigo nesta noite. Nós temos a tendência de sentar no sofá e relaxar e passar 1, 2, 3, 4, 5 horas e está tudo bem. Mas para ajoelhar um pouquinho no chão, irmãos, que dificuldade. Que dificuldade. Se vocês saudarem só os vossos irmãos, fazer demais. Não faz os publicanos o mesmo, nós temos que fazer mais do que eles. Aí Jesus conclui esse discurso dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É o mesmo sede santo, como eu sou santo. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É pesada a palavra, difícil de ouvir um glória a Deus aí, não é? Só que ela vai te levar para o céu. Essa semana você vai pensar, refletir, você vai mastigar. Você vai fazer igual o boi que morde lá o capim e fica ruminando. Olha, eu tenho que ser santo, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de adulterar, eu tenho que parar com a pornografia, eu tenho que parar com comprar e não pagar, eu tenho que parar de emprestar coisa dos outros e não devolver, eu tenho que ser santo, como é santo o Pai que está no céu. Isso vai fazer bem para a tua vida, para a tua alma, porque Deus vai te abençoar na terra e vai dar vida eterna para você no céu. Você pode dizer amém para esta palavra? Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus, porque Deus corrige o filho que ama. Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele te ama. Se doeu aí, corrige aí, tá? Dá uma mastigada, procura pôr a casa em ordem, porque, como disse o Senhor a Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque dessa enfermidade aí você vai morrer. Então põe a tua casa em ordem, porque hoje mesmo Deus pode te chamar. Deus pode me chamar.
Então coloque a tua vida em ordem diante do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a igreja em tudo e por tudo. Vamos agradecer pela palavra e já vamos estar orando pela Santa Ceia do Senhor, pela solenidade. Pastor Mercedes, pode nos dar aquela ajuda? Pode nos ajudar ali embaixo? Então vamos orar. Amado Deus, nosso eterno Pai, te damos graça pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática, a viver essa palavra, a ser santo como o Senhor que nos chamou é santo. Lava-nos no teu sangue, limpa as nossas vestes espirituais, prepara-nos para ir ao encontro do Senhor nos ares, a hora que a trombeta tocar. Abençoa agora esta solenidade da Santa Ceia. Perdoa os nossos pecados, nos lava no sangue de Jesus Cristo e nos torna dignos de participar do teu corpo e do teu sangue. Te suplicamos esta bênção, te louvamos e te agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. A igreja diz amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, e ler 1 Coríntios capítulo